Bom dia, gente, muita paz em Deus, que Jesus os abençoe. Como está seu coração hoje? Espero que esteja bem animado, cheio de luz, cheio de vontade de acertar, de fazer as coisas certas, porque é assim que Deus quer para você, que tudo corra bem, que você seja feliz e que você acerte na vida. Hoje vamos continuar falando sobre a morte. E aí, você tem medo da morte? Muita gente tem. Quando a pessoa começa a adoecer, a pessoa começa a se desesperar, porque é o medo do desconhecido. A gente não sabe o que espera do lado de lá. E daí a pessoa começa a fazer aqueles exames de consciência e fica com medo daquela história do machadinho e tudo mais, né? Não é verdade? Isso acontece, principalmente se a pessoa tem alguma coisa que está não terminado na sua mente, algum assunto inacabado. É importante que a gente viva como se estivesse de malas prontas. A qualquer hora Deus pode nos chamar, porque não depende apenas de você estar doente. A doença, a morte pode vir a qualquer momento e a gente não pensa nisso, porque a maior probabilidade é quando as pessoas estão doentes, não é? Mas nós vemos que o nosso tempo aqui na Terra é pré-determinado. O meu pai, por exemplo, estava jovem, bonito, saudável, conversando, ele caiu e faleceu. Vocês conhecem essa história num dos vídeos aí que falamos. É o momento que Deus nos chama. Mas aí agora, nessa época, por exemplo, com o Covid, nós vemos que tem muitas pessoas que não estão assim levando a sério o lado de nós termos que tratar do nosso corpo. Porque apesar de nós termos um tempo determinado, nós não somos supostos a destruir o nosso corpo. Nós temos que levar o nosso corpo saudável até o momento da morte. E às vezes até Deus pode nos acrescentar mais anos, se é da vontade dele. Mas tem gente que diz, eu tenho fé em Deus, eu não preciso usar máscara. Será que Deus pôs vírus aqui na Terra? Não. O homem pôs vírus aqui na Terra. O vírus é uma coisa do ser humano. O nosso corpo é um lado humano e um lado mantém a centelha de Deus dentro. Mas nós temos que cuidar disso, que é um vaso para o Espírito Santo de Deus viver em nós. E por que nós estamos vivendo? Para a nossa redenção espiritual. A gente tem que, por nós mesmos, não por Deus, passar por certa transformação interior e ser digno de morar na morada do Pai. Então vamos ver aqui João 8:24. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. E aí nós vamos ver que se nós não cremos em Deus, nós vivemos uma vida perdida. Nós vivemos no pecado, não é? Toda a situação do nascimento que nós já discutimos, essas mães que estão irresponsavelmente indo para uma gravidez, os pais engravidando a mulher, sem um ato de responsabilidade perante a Deus, deixando a criança à mercê da vida, à mercê de estranhos, jogados em lixos e perdidos por aí. Tudo isso tem consequência, gente, porque não é o que a vida é suposto ser. A gente é suposto a viver e arcar com as responsabilidades dos nossos atos. Nós podemos errar? Sim, eu erro todos os dias. Mas aí a gente tem que arrepender e não pecar mais, não fazer mais. À medida que a gente vê, eu estou errada, então a gente assume aquela culpa, a gente pede perdão e a gente continua vivendo, tentando
não pecar mais. Aqueles que dizem, eu tenho fé e não põe a máscara e vai trabalhar, às vezes vai trabalhar mesmo sabendo que está infectado, infectando o seu próximo. Isso é um ato de suicídio. O suicídio não é algo que é abençoado por Deus, porque é um atentado contra a sua própria vida. Isso não é ter fé verdadeira. O princípio da fé verdadeira é preservar a vida e preservar a vida do próximo. A fé não está inclusa em a gente tomar atitudes erradas e falar eu tenho fé. É uma falsa fé, porque nós estamos abreviando esse período de tempo que Deus quer que a gente viva. E a gente está agindo irresponsavelmente, a gente está destruindo o nosso corpo, está destruindo o corpo dos outros. Vamos ler Salmos 90:10. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparece e nós voamos. Veja que o sofrimento faz parte da vida de todos. Porque nós somos rebeldes. Sem o sofrimento, às vezes a gente não consegue entender. Não seria mais fácil que todos tomassem uma atitude positiva de viver fazendo o bem, viver a maneira correta, seguindo a lei de Deus? Aí não seria necessário 80% dos sofrimentos. Porque alguns sofrimentos Deus quer que a gente passe. Mas a maioria dos sofrimentos, somos nós mesmos que causamos. Então, logo desaparece e nós voamos, significa que apesar do sofrimento, parece durar uma eternidade, ele é muito curto diante da eternidade de Deus. Então, a gente tem que ter paciência e aceitação, não revoltar, mas passar esses momentos de treva com Deus. E vamos ler agora Mateus 10:28, que diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Tenham somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E aí tem muita gente misinterpretando isso, achando que ninguém pode matar o corpo, mas só Deus. Não, o suicídio, através do suicídio voluntário ou involuntário, a pessoa mata o corpo, mas isso é uma afronta a Deus. Tudo que pode destruir o corpo só destrói o corpo, não a alma. Isso significa que se você decide se matar, você está destruindo o seu corpo, mas não consegue destruir a alma. Quem destrói o corpo ou a alma naturalmente é só Deus. Mas existe aquela parte forçada que a gente tem, que existe consequências diante do plano espiritual de Deus. A destruição tanto do corpo quanto da alma pertence a Deus. Qualquer atentado em destruir o corpo é um atentado contra Deus. Eclesiastes 9:5, que diz: os vivos pelo menos sabem que vão morrer, mas os mortos nada sabem. Já não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Isso aí mais para o próximo vídeo, que muitas pessoas dizem que a pessoa morre e a pessoa volta para visitar, a pessoa volta nos terreiros de Umbanda, Candomblé, sei lá o quê. Mas aqui está falando que os mortos nada sabem. Nós vamos falar disso amanhã, se Deus quiser, de acordo com a sua vontade. Que Jesus os abençoe, que o seu dia seja muito produtivo na seara do Senhor. Que tudo que você faz com Ele multiplica aqui na terra. Bom dia, muita paz no seu coração.